Aleluias. Nesse dia especial aí que nós comemoramos o Natal, ainda que seja um tanto quanto adiantado alguns dias aí, né? Mas eu gostaria de trazer aqui um recado da paz de Deus e que fala muito a respeito desse momento da história, o momento mais importante da história, aonde Deus, por amor, ele entregou o único filho dele por mim e por você. Amém? No nosso lugar. E a Bíblia vai narrar justamente isso. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Eu vou ler o texto, depois a gente volta devagarzinho vendo. O texto tem muitas lições para nós e a gente vai extrair algumas delas aqui hoje e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Então diz assim a Bíblia, Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a gente olha para essa história tão fantástica, né, do nascimento do Senhor Jesus. E a gente vê aqui, não faz muito tempo eu falava até da Maria, que abraça ali o plano de Deus e vai dizer, né, para o anjo do Senhor: seja feito para com a tua serva, conforme a tua palavra. Agora, a gente hoje vai falar a respeito de um homem que abraçou um plano, abraçou um projeto que não era dele, né, que ele nunca havia imaginado, nunca havia projetado aquilo para a vida dele, pelo contrário, né, ele tinha outros planos, outros sonhos, e que inclusive teve que abrir mão desses planos, desses sonhos, porque ele decidiu abraçar o plano de Deus. A mensagem, ou melhor, o título da mensagem de hoje, que eu dei para a mensagem de hoje, é Vivendo o Natal. E entenda que quando eu falo aqui Natal, eu não estou falando de 25 de dezembro, amém? Eu não estou falando de Papai Noel, de presente, de qualquer coisa do gênero. O que eu estou falando, que nós precisamos viver o Natal, e o que eu quero dizer com o Natal, é o plano de Deus. É o projeto de Deus para nós, é aquilo que Deus quer gerar nas nossas vidas, mas que não para em nós e que vai alcançar muitas outras vidas, porque a obra milagrosa que o Senhor Deus fez na vida daquele casal alcançou todo mundo, inclusive eu e você. Sim ou não? Porque eles decidiram viver o Natal, porque eles decidiram abraçar
um plano que não era deles, mas que eles resolvem com muita intensidade viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. É engraçado que José é um personagem que a gente pouco fala dele. O xará dele, lá do Egito, é bem mais conhecido. Verdade, não é? E sabe o que é interessante? É que os dois eram sonhadores. O interessante é que Deus falava com os dois através de sonhos. Amém? E a gente vai, bom, já está no texto aqui, depois eu quero comentar mais algumas coisas com relação a isso. Mas, meu irmão, a grande lição do texto que fica para nós é justamente essa. Alguém que decidiu viver o Natal. Alguém que decidiu viver o plano que Deus tinha para a vida dele. Por mais que aquilo viesse a lhe custar, e não foi pouco, mas ele decidiu viver justamente isso. Eu penso que ele é um grande exemplo para nós, principalmente nesta data especial, para também decidirmos viver o Natal, como eu dizia. Bom, eu quero voltar lá no versículo 18 com vocês, e vamos vendo com calma. Já sabemos, a grosso modo, o que vamos falar hoje, do que vamos ver, mas eu gostaria de ver alguns detalhes aqui e várias lições, como eu dizia, que a gente pode extrair do texto. Então, novamente, ao versículo 18, a Bíblia vai dizer: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la secretamente. Meu irmão, eu acho que ninguém conseguiria condenar José. Sim ou não? Né? Não faz muito tempo eu falava sobre isso aqui na igreja, e é muito difícil você querer tacar pedra no José, muito pelo contrário, né? Você já imaginou, meu irmão, qualquer pessoa que vai casar, ela tem planos, ela tem sonhos, não é assim? Ninguém casa e diz assim: não, eu vou casar, daqui uns 6 meses, 1 ano a gente separa, aí vai ser uma briga sem fim, vai ser um inferno lá em casa, aí a gente começa a brigar depois pelos bens, se tiver filho, a gente briga pela guarda dos filhos, ai, vai ser um tormento na minha vida, não vejo a hora. Alguém faz isso? Né? Ninguém faz isso. Mas sim, meu irmão, a pessoa está ali, cheia de sonhos, cheia de plano, ai, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, ai, não vejo a hora, e tal, eu amo ele, eu amo ela, e aquela coisa toda. E está ali cheio de planos. José não era diferente, Maria não era diferente, eles também tinham vários planos. É um belo dia, né? José chega lá e a Maria diz: olha, José, eu tenho uma coisa para te falar, eu estou grávida. Mas, Zé, fica tranquilo que é do Espírito Santo. Gente do céu, olha só, se na nossa sociedade hoje, já é uma situação complicadíssima, imagina naquela época, dentro da cultura deles, dentro da sociedade deles. Vamos lembrar que o adultério era punido com o quê? Com a pena de morte. Amém? Só por aí você já faz ideia o quão séria era a coisa. Amém? Mas lá está então o José dentro daquela situação. Meu irmão, como eu dizia, ninguém vai condenar ele, que ele diz: eu vou pular fora desse barco. Essa história aí de Espírito Santo está muito mal contada, não é verdade? Ele está lá, decidido a fazer isso. Ele resolveu deixá-la. Só que como José é crente, aqueles crentes de verdade, o José, a Bíblia diz que ele não quer causar um alarde, não quer tornar aquilo público, até porque ele sabia que se ele tornasse aquilo público, o que ia acontecer com Maria?
Ia ser morta, ia ser apedrejada. Era a lei que regia ali, né, a cultura deles, a sociedade deles. Então José, sabendo disso, a Bíblia diz que ele decidiu deixá-la secretamente. Bom, alguns pontos importantes dentro disso aqui, né? Primeiro que eu gostaria de destacar, falava isso no culto da manhã, você já imaginou, tenta, eu sei que é difícil, mas tenta por um pequeno instante se colocar no lugar de Deus. Você tem que enviar o teu filho para essa terra. Já é um negócio complicadíssimo. Amém. E aí agora você tem que escolher alguém para ser o pai do teu filho. Não é isso? Você tem que escolher alguém para criar o teu filho. Meu irmão, pare e pense, tente de alguma maneira se colocar nessa situação. Quem, por exemplo, tem filho, né? Ah, olha, eu não vou poder criar os meus filhos, eu vou escolher alguém para ser o pai deles. Meu irmão, eu acho que você ia ser alguém assim bem seletivo, bem rigoroso. E se na condição de Deus, como é o exemplo que a gente está dando, ainda muito mais. Fique imaginando a lista que você faria de virtudes essenciais. Não, se alguém for ser o pai do meu filho, se alguém for criar o meu filho, vai ter que ter isso, essa qualidade, aquela outra, isso aqui mais. Isso, gente, ia faltar lugar para colocar tanta qualidade. Sim ou não? Mas quando Deus vai escolher alguém para criar o seu filho, para ser aqui nessa terra o pai do seu filho, ainda que de criação, mas o pai dele, a Bíblia diz que Deus escolhe um homem, e um homem muito simples, inclusive, né? Assim como Maria também, uma mulher muito simples, mas Deus escolhe um homem e a Bíblia vai trazer duas qualidades dele. Depois a gente poderia enumerar ainda uma terceira, que era ser guiado pelo Espírito Santo. Mas essa aqui a gente fala daqui a pouco, e a Bíblia, apesar de estar de uma forma implícita, não enumera, pelo menos nesse momento. Mas a Bíblia vai falar de duas qualidades dele. Vai dizer que ele era um homem justo e que ele não queria falar mal de ninguém. Não queria prejudicar ninguém. Não queria expor ela publicamente. Meu irmão, e aí eu e você precisamos parar um pouquinho, e aí agora, se eu pedir para a gente fazer um exercício e colocar no lugar de Deus, agora eu peço para você fazer um outro exercício e colocar no lugar do José. Será que você faria isso? Mesmo se sentindo ferido, mesmo se sentindo traído, porque era assim que ele estava se sentindo até então. Amém. Às vezes, meu irmão, o nosso senso de justiça, justiça própria, que a gente tem um senso de justiça, não, é justo que eu conte para todo mundo precisa saber o que essa mulher fez. Não é assim? Não, eu vou expor essa situação e tal. Mas a Bíblia diz que José, aquele que Deus escolheu para criar o filho dele, e parece que isso é uma qualidade muito importante para Deus. Amém. Foi alguém que, como diziam os antigos, passou um zíper na boca, não falou nada. Amém. E ele havia decidido, a Bíblia diz que ele resolveu deixá-la secretamente. Já estava decidido, vou pular fora desse barco. Vou abandonar, não, amanhã, e ele vai dormir dessa forma. Eu fico imaginando, meu irmão, que noite complicada foi aquela. Eu fico imaginando como foi difícil José pegar no sono. Amém. Porque de uma hora para outra ele viu todos os seus planos, os castelos que ele havia construído, você está entendendo? Todos os seus projetos, de uma hora para outra aquilo desabar, aquilo ruir, aquilo ser completamente destruído por aquilo que até então ele acha que é uma traição. E ele dormiu aquela noite, por mais difícil que tenha sido, ele dormiu decidido. Amanhã eu pulo fora. Não é isso? Amanhã eu termino tudo.
amanhã, o que eu fico imaginando é mais ou menos assim, amanhã eu sumo no mundo, né? Amanhã, ó, vou-me embora daqui, ninguém vai nem me ver mais, ninguém nem vai saber mais, né, a respeito disso. E aí você perceba que ele, para não difamá-la, para não expor ela publicamente, como diz essa tradução aqui, então a Bíblia diz que ele está ali planejando, como é que eu faço isso sem chamar atenção? Agora você perceba que para ele não expor ela, ele vai se expor. Porque você já imaginou quando esse camarada der no pé? E os dias vão passando e a barriguinha dela começa a crescer? E começa a crescer, o que a turma vai falar? Hã? Quem vai ficar como o vilão da história? Né? Ô, brincadeira, hein? Ó, e dizia que era crente ainda. Fez maldade com a moça, comeu uma merenda antes do recreio e, ó, largou ela, deu no pé, perna para que te quero. Ah, brincadeira esse aí, ainda dizia que era crente ainda. Meu irmão, se a turma fala hoje, você acha que não falava naquela época? A diferença é os meios de comunicação. Né? Hoje tem WhatsApp, rede social e tal. Naquela época era boca a boca, mas falava do mesmo jeito. Mas ele vai dormir aquela noite, né, decidido. Eu não sei, mas talvez pessoas até aqui que também já decidiram algo, já tomaram uma decisão. Não. Segunda-feira eu peço as contas. Não. Eu vou largar a minha mulher, vou largar meu marido. Olha, não aguento mais essa situação. Não, olha, hoje é o último dia que eu estou indo na igreja. Olha, se Deus não falar comigo, cansei desse negócio de ser crente, cansei desse negócio de servir a Deus. Amém. E tantas outras coisas que às vezes a pessoa, sabe, até já decidiu fazer. E o José, ele vai dormir aquela noite, então, com uma ideia fixada, qual que ele já havia resolvido, então, de fazer. Eu vou abandonar, eu vou deixar ela, né? Eu vou sumir aí no mundo, como eu dizia. E aí a Bíblia vai dizer assim, como eu dizia há pouco, por mais difícil que tenha sido aquela noite para ele, em algum momento ele dorme. Até porque a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, claro, amando de Deus, mas que o anjo do Senhor vai falar com ele através de sonhos e vai dizer o seguinte para ele, versículo 20, diz assim, ó, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo. Para um pouquinho, porque eu quero chamar a atenção disso aqui, outro ponto que eu quero destacar. Meu irmão, perceba que a primeira coisa que o anjo fala com ele é, não tenha medo. Meu irmão, porque se tem uma coisa que apavora o ser humano, é quando ele sente que ele perdeu o controle da situação. Sim ou não? Uma coisa que apavora o ser humano, meu irmão, é o desconhecido. Porque a gente tem a mania de achar que as coisas estão no nosso controle. A gente gosta dessa ilusão. E aí a gente começa a fazer planos e diz, não, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser assim. No nosso plano, você já viu que tudo encaixa? Que tudo dá certo? Né? Aí você diz, não, vai ser desse jeito, e daqui 1 ano vai ser assim, e daqui 5 anos, não, daqui 10 anos, daqui 10 anos eu vou estar bem, não é assim? Né? Eu vou estar bem, vai ser assim, vai ser desse jeito, olha, a minha família vai estar assim, a minha vida financeira vai estar dessa forma, a minha saúde vai dar dessa maneira, né? E assim vai. O meu ministério vai estar assim, vai ter... Meu irmão, na nossa mente, quando a gente planeja,
sabe, tudo se encaixa tão fácil, não aparece nenhum imprevisto. E aí a gente, sabe, monta ali, com o respeito, mas monta os nossos castelinhos de areia, sem sequer se dar por conta que não passam de castelinhos de areia. Amém? Mas a gente monta tudo bonitinho, tudo certinho, imagina, planeja, vai ser assim, vai ser desse jeito e tal. Meu irmão, e por melhor estrategista, por melhor planejador que a gente possa ser, vai ter muita, mas muita coisa que a gente não consegue calcular, que a gente não consegue prever. Algumas coisas a gente vai conseguir prever. Olha, pode ser que aconteça isso, aí eu já sei, eu faço isso aqui. Olha, pode ser que aconteça aquele outro, eu vou deixar até uma reserva aqui. Olha, pode ser que não sei o quê. Mas, meu irmão, por mais que isso possa acontecer, né, a gente não consegue prever tudo. Amém? E quando daqui a pouco a gente se vê como José, que tudo aquilo que a gente planejou, veio Deus e bagunçou tudo. Veio Deus e derrubou todos os nossos castelinhos de carta, ou os nossos castelinhos de areia, como eu dizia. E daqui a pouco você se vê diante do inesperado. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? O que vai ser a partir de hoje? E quando a gente sente que a gente perdeu o controle, meu irmão, como eu dizia, é algo assustador para nós. Não é à toa que o anjo vai chegar e vai dizer o quê? Não tenha medo, porque eu fico imaginando que a essa altura do campeonato, o José está com muito medo. E mais uma vez não dá nem para tacar pedra nele. Porque se fosse comigo e com você, provavelmente nós também estaríamos cheios de medo, cheios de incerteza. E agora, como é que vai ser? E agora, para onde que eu vou? E agora, o que eu faço? E agora, o que vai ser da minha vida? Amém. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas a boa notícia é justamente essa aqui, que vem o anjo do Senhor e vai dizer para ele: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém. Deixa eu tentar parafrasear aqui um pouquinho e tentar trazer, talvez, um pouquinho mais perto da nossa realidade. E quantas vezes, meu irmão, a gente planeja tudo, está tudo certinho, está tudo organizado, vai ser desse jeito, vai ser assim, e tal, e gastamos tempo planejando tudo. E como eu dizia, daqui a pouco vem Deus e bagunça tudo. E eu não sei o quanto isso te assusta, mas Deus quer fazer isso na sua vida. Essa é uma hora que é difícil sair um amém. Porque a grande verdade, meu irmão, é que a gente não gosta quando Deus vem e bagunça os nossos planos. Mas a grande verdade é que a melhor coisa que pode acontecer é isso. Amém. A melhor coisa que pode acontecer é isso, é quando vem Deus e bagunça completamente os nossos planos. Mas nós não gostamos disso. É tão maravilhoso quando o plano de Deus, quando a vontade de Deus quando a nossa vontade se alinha e se encaixa com a vontade de Deus. É tão bom, é tão maravilhoso. Só que nem sempre é assim. Muitas vezes nós vamos ver que a nossa vontade, aquilo que nós queremos, vai justamente na contramão daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para nós. Isso aconteceu até com Jesus. Amém. E Jesus vai orar lá no Getsêmani e vai dizer: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Eu não quero morrer na cruz. Não é essa a minha vontade. Todavia, seja feito como tu queres e não como eu quero. Amém, igreja? Então você perceba que vai haver momentos que a nossa vontade vai se encaixar ali com a vontade de Deus, isso é tão maravilhoso. Mas vai ter momentos que vai haver um conflito.
E nessas horas nós precisamos, como estamos vendo, como José, abraçar um plano, um projeto que não é nosso. A criar um filho que não é nosso. Você está entendendo? Né? A abrir mão do nosso plano, do nosso sonho, daquilo que almejamos, para viver aquilo que Deus tem para nós. E repito mais uma vez, Deus quer fazer isso na minha, Deus quer fazer isso na sua vida. Amém? Que saia um amém, nem que seja meio forçado. É isso que Deus ele quer fazer. E vamos ficar com medo, como José ficou, mas ao mesmo tempo vamos ter o Senhor dizendo, não temos. E é numa hora como essa, sabe, que quando tudo dá errado para nós, quando tudo sai fora dos nossos planos, dos nossos projetos, e a gente pensar assim, Senhor, mas tudo deu errado, isso aqui que eu havia planejado era melhor para mim. E a gente precisa crer que lá no céu Deus está olhando para nós dizendo assim, não, meu filho, esse não era o melhor para você. Amém? Sou eu é que sei o que é melhor para você. Como a Bíblia vai dizer, eu é que sei os planos que tenho para você. Os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Amém? E que a gente precisa crer. Que a gente precisa acreditar, como o anjo vai dizer, olha, não temos, pode receber Maria, que nela é gerada do Espírito Santo, vem de mim isso. Sou eu que estou produzindo, sou eu que estou fazendo isso. 21, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, pelo Senhor por meio do profeta, melhor dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E aí chega no 24 e a Bíblia vai dizer assim, quando José despertou do sono, o que aconteceu, igreja? Fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Ele não se preocupou com aquilo que iam falar dele. Amém. Porque, repito o que eu falei há pouco, se hoje o povo fala, você acha que naquela época não falava? Ele não se preocupou, meu irmão, com a reputação dele, com a imagem dele, porque tudo isso é orgulho. E às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa imagem, fica tão preocupado com aquilo que vão falar de nós, que vão nos criticar, que vão dar risada quando a gente passar, que isso, que aquilo. Meu irmão, ele não se preocupou com nada disso. E tudo isso é uma questão de orgulho, e se a gente quer viver o plano de Deus, meu irmão, a gente vai ter que aprender a não deixar o orgulho nos dominar, a não deixar, meu irmão, o orgulho nos levar. Você já percebeu como a gente fica irritado quando a gente descobre que tem alguém falando mal da gente? Já percebeu ou não? Como? Não acredito, está falando mal de mim. Sabe por quê? Porque ninguém pode arranhar a minha imagem. Não é assim? A minha imagem é perfeita, ninguém, ainda que a gente não seja perfeito, muito pelo contrário, mas a gente quer criar uma imagem de perfeição, e se alguém está falando mal de nós, está arranhando essa imagem de perfeição, e a gente fica bravo. Eu já falei isso outras vezes, é a mais pura verdade. Meu irmão, quando a gente descobre que tem alguém falando mal da gente, a gente deveria ficar, era muito feliz. E pensar mais ou menos assim, graças a Deus que ele não sabe de tudo. Sim ou não? Que se ele soubesse de tudo, tinha muito mais coisa para falar mal de mim. O fulano está falando mal de mim, mas o que ele está falando? Ah, ele está falando isso aqui, esse defeito aqui que ele descobriu que você tem. Mas só isso que ele está falando? Graças a Deus que ele não sabe dos piores.
Verdade, não é? Meu irmão, porque na verdade a gente é ainda muito pior do que aquilo. Às vezes a gente se irrita, fica bravo e tal. E é justamente por conta disso que às vezes a gente não quer viver o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que quando José acorda aquele sonho, ele não diz assim: graças a Deus era só um sonho. Olha que pesadelo que eu tive. Ó, achei que ia ter que casar com aquela lá. Ainda bem que era só um sonho. Qual que era meu plano mesmo? Embora, opa, deixa eu fazer a malinha. E não tem muita gente que faz isso. Eu lembro que uma ocasião eu pregava aqui sobre os sonhos de Deus e dizia que é maravilhoso a gente ter sonhos que vêm da parte de Deus. Mas eu peguei vários personagens bíblicos que tiveram um sonho e que aquele sonho que eles tiveram se cumpriu. Mas todos esses personagens, a gente encontra uma declaração muito parecida com essa. E acordando do sonho, fez o que o anjo lhe ordenou. Porque não adianta nada a gente receber sonhos da parte de Deus, se quando a gente acorda, amém, decide fazer tudo ao contrário. Não adianta nada a gente receber, por exemplo, promessas da parte de Deus, se depois que a gente recebe aquelas promessas, a gente não faz nada para corresponder com aquilo. Não adiantou nada. Mas a Bíblia diz que quando ele acordou do sonho, ele fez o que o anjo havia mandado e recebeu Maria, a sua mulher. Agora, nós precisamos entender, meu irmão, que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém. Por isso, quando Deus vem para bagunçar os nossos planos para estabelecer os deles, por mais que isso possa ser assustador, como nós falamos até agora, né, deveria trazer uma alegria muito grande no nosso coração e dizer, bom, se esse aqui foi derrubado é porque Deus tem algo muito melhor para mim. Amém. Deus tem algo bom, algo agradável e algo perfeito. Só que para nós experimentarmos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, há alguns requisitos para isso. Em Romanos capítulo de número 2, ou melhor, capítulo de número 12 e versículo de número 1, a Bíblia vai falar sobre isso, se você puder abrir lá, Romanos 12, 1. Diz assim, ó: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. De que forma, gente? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia vai dizer que para nós experimentarmos a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus, troquei a ordem, mas é isso, nós precisamos de algumas coisas, alguns requisitos. E geralmente a gente foca no versículo 2 e acaba esquecendo até do 1. E o versículo 2 vai dizer que para que a gente possa experimentar, é necessário nós não nos moldarmos com os padrões desse mundo, não vivemos conforme os padrões desse mundo, mas permitimos que Deus transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Amém? Mas antes disso, vem o versículo 1 e vai dizer que nós venhamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. E vai dizer também que esse é o nosso culto racional. É interessante que quando a Bíblia fala de oferecermos um sacrifício vivo, é um paradoxo, é uma aparente contradição.
Porque o sacrifício, por mais que você levasse ele vivo até o altar, quando chegava lá, o que você fazia com o sacrifício? Você matava ele. Na verdade, isso era o sacrifício. Era matar aquele animal, amém, imolar, como a Bíblia muitas vezes vai chamar, que era cortar a garganta, e depois ainda colocar fogo naquele animal. Isso era um sacrifício. E aí a Bíblia vai dizer para nós oferecermos a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo. Mas o sacrifício, ele é morto. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso sacrifício precisa ser um sacrifício vivo. E aí, meu irmão, nós vamos entender que nesse sacrifício vivo que a Bíblia está dizendo, isso quer dizer que uma parte de nós precisa morrer e uma parte de nós precisa viver. Isso é o sacrifício vivo. É um morto vivo. Não é isso? Sem nenhuma alusão a The Walking Dead. Mas é isso, é um morto vivo. É isso que o Senhor espera, que em nós exista uma parte viva e uma parte morta. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, né, que nós deveríamos morrer para o pecado, mas viver para Deus. E deveríamos então nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Então tem uma parte em nós que precisa morrer e uma parte em nós que precisa viver. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que nós precisamos tomar a nossa cruz, que era uma confissão pública de eu já sou um homem morto, amém, igreja, para segui-lo. Jesus, ele disse que se nós quiséssemos salvar a nossa vida, nós iríamos perder ela. Mas se nós estivéssemos dispostos a perder a nossa vida, então seremos salvos. Mais uma vez, um paradoxo, uma aparente contradição. Amém. Então existe, a Bíblia vai dizer também que nós vamos mortificar os nossos membros. Outra passagem bíblica vai dizer que nós vamos mortificar, quer dizer, matar, ou no mínimo deixar morrer a nossa carne. Então é isso, quando nós decidimos, quando eu quero viver a vontade de Deus, eu só vou poder experimentar a vontade de Deus como quando uma parte de mim morre. Se eu não deixo uma parte de mim morrer, então eu não posso experimentar. Se eu me agarro aos meus planos e digo, não, é isso aqui que eu vou viver, eu não quero saber de outra coisa, então nós nunca vamos poder experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Jesus, certa ocasião, ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas morrendo, ele produz o quê? Muitos frutos. E quantas vezes nós, como esse grão de trigo que cai na terra, se recusa a morrer, se recusa a oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, você está entendendo? E diz, não, é isso que eu quero, esse é meu plano, esse é meu sonho, a vida é minha, eu não abro mão, eu vou viver isso aqui, eu não quero saber. Então fica ele só, vivendo no seu próprio mundinho, na sua própria bolha. Mas quando ele decide morrer, está disposto a morrer, é aí que ele produz muitos frutos. Amém. Que eu e você possamos estar dispostos, mas entender que para experimentarmos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, algo em nós precisa morrer. Precisamos deixar morrer. Paulo vai entender isso muito bem. E por isso ele vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem uma parte de mim que foi morta, mas tem uma parte de mim que vive. E essa parte que vive é Cristo que vive em mim. É Cristo vivendo através da minha vida. Amém. Para a gente fechar, para a gente terminar, que eu já me estendi demais, a Bíblia vai falar também
voltando ao José ali, e é algo que nós precisamos entender, meu irmão, é que quando a gente decide viver o Natal, como eu dizia há pouco, quer dizer, abraçar o plano de Deus, abraçar o projeto de Deus, oferecer a Ele esse culto racional, que é uma decisão que eu tomo, não é algo emocional, é uma escolha que eu faço, é uma decisão que eu tomo. Quando eu decido abraçar isso e viver isso, meu irmão, nem eu e nem você podemos nos enganar, porque o diabo não vai ficar de braço cruzado, simplesmente assistindo a gente viver o plano de Deus. O diabo não vai ficar simplesmente de braço cruzado, assistindo o plano, o projeto que Deus está sendo gerado em nós. E ele vai fazer de tudo para tentar matar esse plano, matar esse projeto. E principalmente, ele vai tentar matar aquilo no berço. Antes daquilo crescer, antes daquilo se solidificar, você está entendendo? Antes daquilo se estabelecer. E o diabo sempre vai levantar Herodes, pessoas dispostas a matar o plano de Deus. Sempre vai haver Herodes. Sempre vai haver alguém tentando matar o nosso Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando com isso? Tentando matar o nosso Natal, como eu dizia há pouco, tentando matar aquilo que Deus gera em nós. E é nessa hora que nós precisamos da terceira característica de José. A Bíblia vai dizer que José era um homem justo, que era um homem que não queria expor ela publicamente. A corrigida vai dizer não queria difamá-la. Então, aparece a terceira característica, e é muito claro isso na Bíblia, que José era alguém sensível ao Espírito Santo, que ouvia a voz do Espírito Santo, porque mais uma vez o anjo do Senhor vai aparecer em José em sonho, né? Você vê que Deus fala bastante com os Josés em sonho, né? E Deus vai mais uma vez falar com ele e dizer, pega Maria, pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes quer matá-lo, está procurando a vida dele para matá-lo. E o José, meu irmão, mais uma vez, precisa largar para trás a sua profissão, precisa largar para trás a sua casa, precisa largar para trás a sua família, amém? Tudo, deixar tudo para trás, para pegar Maria, para pegar Jesus. Imagine, saíram às pressas, provavelmente sequer conseguiram fazer grandes reservas ou alguma coisa assim, e eles têm que agora fugir para o Egito, chegar lá uma terra desconhecida, estrangeira, não conhecia ninguém, começar a vida do zero novamente. Sim ou não? Mas porque esse homem é um exemplo para nós de alguém que decidiu abraçar intensamente o plano de Deus, que decidiu viver o Natal. Amém. E ele vai para lá e passa anos lá, até que chega um momento que mais uma vez, olha, é importante a gente ser sensível ao Espírito Santo, da gente estar ligado com Deus, da gente ter uma comunhão com o Senhor, a ponto de poder ouvir a voz dele, e mais uma vez o anjo do Senhor vai aparecer para ele pela terceira vez em sonho, amém, e dizer, agora você pode voltar, porque aquele que queria matar a vida do menino, ele já está morto, Herodes havia morrido. E aí a Bíblia vai dizer que isso aconteceu para se cumprisse mais uma profecia, do Egito eu chamei o meu filho. E aí José, em vez de ir para Belém, a sua terra, a Bíblia diz que ele vai para Nazaré. E aí mais uma vez a Bíblia faz a mesma menção, para que se cumprisse mais uma profecia, que ele seria chamado Nazareno. Amém. Meu irmão, olha que homem sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus. E se nós quisermos proteger, guardar, entenda, Deus não poderia ter falado assim,
ninguém toca no menino. Vou colocar aqui uns 10 anjos em volta dele, quero ver quem quase... Deus não poderia ter feito isso? Mas Deus não faz. Deus diz, José, é tua responsabilidade guardar o plano, o sonho que eu tenho para você, o projeto que eu tenho para você. E José decide viver intensamente aquilo ali. José é um grande exemplo para mim e para você. Que hoje eu e você também possamos oferecer a Deus o nosso culto racional, que é colocar a nossa vida como um sacrifício vivo, deixar morrer aquilo que precisa morrer, para vivermos o plano de Deus, ou como eu dizia há pouco, para vivermos o Natal. Amém? E que eu e você possamos estar dispostos a isso. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de orar com vocês, mas antes de orar,